Fala galera, professor André na área e hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas especificamente a política de apaziguamento. A política de apaziguamento, mais especificamente falando, ela está diretamente relacionada a uma preocupação que tanto a França quanto a Inglaterra tinha em relação a uma nova guerra. Eles queriam evitar uma nova guerra. E, na verdade, para poder evitar essa nova guerra, eles assumiam que o Tratado de Versalhes tinha sido duro demais com a Alemanha e, na verdade, aceitavam deixar a Alemanha pegar alguns territórios com o objetivo de apaziguar o Hitler, fazer com que o Hitler ficasse mais calmo e evitando, assim, uma nova guerra. O problema foi que a política de apaziguamento não apaziguou realmente o Hitler. E como nós podemos ver aí nessa imagem, nessa charge, na verdade, ela está ironizando justamente o primeiro-ministro britânico, Chamberlain, que foi um dos principais defensores dessa política, e ele pergunta as intenções do Hitler em relação à afilhada dele, que é a Tchecoslováquia, qual a relação dessa charge com o que estava acontecendo no momento. Basicamente, o Hitler, ele sabia, né, que precisava do apoio de vários povos, tá? Ele tinha a teoria do pan-germanismo, na qual todos os alemães deveriam ficar sob o domínio do Império Alemão, todos os povos de origem alemã, e na região dos Sudetos, lá na Tchecoslováquia, tinha uma grande quantidade de povos de origem germânica, que queriam, na verdade, ser anexados pelo Império Alemão, tá? Pelo Terceiro Reich, mas o governo da Tchecoslováquia não queria essa anexação. E o Hitler começou a defender que esses povos de origem germânica que ocupavam esse território da Tchecoslováquia, eles não estavam podendo ter a sua independência, a sua chamada autodeterminação. E foi feita uma conferência na cidade de Munique. Nessa conferência, o Hitler ele conseguiu a autorização, né, tanto da Inglaterra quanto da França para poder anexar esse território, mas ele não ficou só na anexação desse território. Nós podemos ver ao lado uma moça representando a Hungria, que seria, na verdade, o próximo passo do Hitler. Porém, o próximo passo do Hitler foi no sentido de ocupar o território polonês. Nessa outra charge nós vemos o primeiro-ministro britânico, Chamberlain, o Hitler tentando arrombar uma porta. Nós podemos ver que a trinca da porta é uma representação do Império Britânico. Tá? O Chamberlain está em uma posição de tentar apaziguar a situação, né? Falando que era uma sugestão para o Hitler tentar arrombar a porta, mas sem danificar o trinco, que na verdade era o Império Britânico, deixando o Império Britânico de fora, evitando uma nova guerra. E do outro lado nós temos uma cidade extremamente importante, tá? Essa cidade, na verdade, era o principal ponto de acesso do Hitler à Prússia Oriental, que fazia parte do Império Alemão, reunificando todo o território alemão. Só que para isso ele teria que passar pela Polônia. Tá? Essas charges do Belmonte, essas duas charges são do Belmonte, ele foi um produtor de charge que criticou bastante essa política de apaziguamento do Império Britânico. Tá? E nesse mapa nós vemos claramente que a intenção do Hitler era reunificar o território, tá? A ideia de espaço vital juntamente com o pan-germanismo.